Ministro, o senhor, como ex-ministro da Fazenda, sabe melhor do que eu, inclusive, o quanto esse cargo exige um equilíbrio entre aquilo que é técnico e aquilo que é político. Eu digo isso porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, a partir desse isolamento e também de uma tentativa de, pelo menos, propor um debate sobre uma revisão do ponto de vista da despesa, tem ficado isolado nessa discussão. E, na verdade, a gente não vê, né, uma discussão mais ampla a respeito de revisões do ponto de vista dos gastos. Eu queria entender exatamente esse desafio, né, da condução da agenda econômica a partir também de uma chancela, mas também da convicção. Isso porque houve aquele anúncio do IOF, e o governo recua a partir de uma interpretação, né, de uma reação negativa do Congresso Nacional, mas recua de uma forma muito rápida. Eu queria entender, falta convicção para o governo e quais são os desafios que o ministro da Fazenda tem que assumir para si, para ultrapassar essas barreiras, tanto do ponto de vista interno, quanto também dar vazão a seus projetos no Congresso Nacional com mais afinco. Olha, eu acho que isso é um reflexo, exatamente, do isolamento, como estávamos falando, e do debate intenso que existe no Brasil, né? É um debate que nunca termina. Do meu ponto de vista, já devia ter terminado há muito tempo, porque o assunto já está mais do que provado historicamente, principalmente no Brasil. Isto é, o que eu concluo, e da minha experiência, setor privado, Banco Central, 8 anos, depois Ministério da Fazenda, é o seguinte: o melhor programa social que existe é o emprego. A Bolsa Família não substitui alguém que para alguém que está empregado o rendimento. Quer dizer, mesmo que seja o salário mínimo, é muito superior ao benefício social. Portanto, o melhor programa social que existe é o emprego. Para isso, é necessário termos um equilíbrio fiscal, termos uma tributação razoável que permita a empresa investir, contratar e etc. Então, na realidade, esse é o caminho do desenvolvimento. Quer dizer, você controla a parte fiscal, você coloca a tributação num nível que não seja exagerado, sendo que no Brasil nós já temos uma tributação muito alta, esse é que é um fato, talvez a maior tributação dos países emergentes, o que não é exatamente positivo para o crescimento da economia. Fazer reformas estruturais de produtividade, etc., também são fundamentais para o país crescer. Esse é o caminho. Mas existe uma outra linha de pensamento econômico que predomina em certos setores do governo, de que o caminho do crescimento não passa por aí. O caminho do crescimento passa pela expansão do gasto público, etc., para induzir crescimento. Isto dentro do raciocínio que você expande o gasto, aumenta a demanda, as empresas vão investir mais porque tem demanda, vai aumentar, portanto, a oferta e, em consequência, o país vai crescer mais equilibradamente num nível mais alto. Isso, na realidade, não acontece porque, primeiro, você não faz um investimento para construir uma fábrica, por exemplo, em questão de poucos meses. Segundo, um investimento desse exige um planejamento de longo prazo. E o planejamento de longo prazo pressupõe que haverá, de fato, esse crescimento a longo prazo e não apenas um voo de galinha impulsionado pelas despesas públicas que, se crescerem muito, ficam insustentáveis. Então, na realidade, isso, pela experiência brasileira, etc., isso não conduz, de fato, a um crescimento sustentável da economia. Portanto, é importante, né, que, num caso desse, que o governo, de fato, tenha uma linha forte, unificada, de que o caminho para a melhor política social, para o desenvolvimento, etc., é o emprego e, portanto, tem que se criar condições para as companhias poderem investir, crescer e etc. E que quem, de fato, gera emprego majoritariamente é o setor privado. Então, este é o caminho. Tanto que, por exemplo, em 2016, 2017, etc.,
nós fizemos a aprovação do teto de gastos, que foi uma medida forte, dura e muito eficiente de controle de despesas. E eu posso pegar um gancho exatamente no teto, ministro? Exatamente falando sobre o novo arcabouço fiscal que substituiu a regra fiscal instituída pelo senhor durante a gestão do Michel Temer. Eu queria entender se, do ponto de vista prático, aquilo que já foi apresentado, né, pelo menos aventado, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é suficiente para cumprir a meta fiscal? E também queria uma análise sua sobre o próprio arcabouço, se é uma regra fiscal eficiente. Olha, aí é um certo problema. Quer dizer, nós vamos depender de uma série de pressupostos aí que sejam cumpridos. Primeiro, todas as medidas de aumento de receita sejam aprovadas, etc, etc, etc. Que existe problema político para isso, existe a reação daqueles que têm que pagar mais, e existe um fato, né, real, que a tributação no Brasil já é muito elevada. Então, é uma empreitada, digamos assim, sempre mais difícil você estar recorrendo ao aumento de receita aqui e ali, etc., para poder conseguir, de fato, cumprir as metas fiscais, etc. Então, exatamente estas são os pressupostos e as condições, né, para o crescimento. Quer dizer, então, por que isso foi possível naquela época? Porque existia exatamente uma unidade do governo em prol de medidas de contenção de despesas para exatamente impulsionar o crescimento, a criação de empregos, etc. O que aconteceu? De junho de 2015 a junho de 2016, o Brasil enfrentou a maior recessão da sua história em 12 meses, para um país que não estava enfrentando uma depressão mundial, não estava em guerra, etc. E guerra é outra coisa. Bombardeia as fábricas, etc., pode cair 50% do PIB, etc. Mas não, situação em paz, com o Congresso funcionando, a imprensa livre, toda a estrutura da sociedade, o judiciário funcionando, etc. O que acontece? O Brasil, portanto, de junho de 15 a maio de 16, o PIB caiu 5,2%, que é uma queda enorme em 12 meses para um país que não está numa situação excepcional de guerra externa ou civil, e etc. Por outro lado, o fato concreto é que, no momento em que se conteve as despesas ali com o teto, houve uma recuperação muito rápida, né? No ano de 17 já cresceu 2,2. Então, menos 5,2, mais 2,2, nós tivemos uma diferença de 7,4% de taxas de crescimento em um ano. Em vez de cair 5,2, cresceu 2,2. Portanto, este é o ponto importante. E tudo isso estava embasado numa crença do governo, uma política determinada e numa união em torno desses pressupostos para gerar crescimento, emprego e renda. E controle da inflação. Né? Nós tivemos uma queda da expectativa de inflação, o Banco Central cortou taxa de juros, cortou a Selic mais à frente, e nós tivemos inflação baixa, com juro baixo, o que só é possível num regime de contenção fiscal que está andando na mesma direção, a parte fiscal e a parte monetária. E, ministro, partindo desse cenário que não há uma unidade, como o senhor traz, né, o que o governo deve fazer? Porque a gente vai ter um cenário, inclusive, a gente já tem um cenário de inflação acima do teto. A gente tem um cenário de juros já bastante restritivos. A gente tem exatamente pelo menos uma resistência do governo de conversar sobre cortar gastos. Temos um cenário orçamentário, principalmente do ponto de vista de investimentos, também completamente esgarçado. O que fazer a partir desse momento, ministro? Olha, não há outro caminho do Brasil que não seja por duas vias. Primeiro, o equilíbrio fiscal. É necessário equilibrar. E esse equilíbrio, para ser sustentável, etc., ele tem que se ancorar, basicamente, numa diminuição estrutural das despesas. Aí, uma reforma administrativa bem feita, etc.,
pode, de fato, atingir esse objetivo. Em São Paulo, por exemplo, se fez uma reforma administrativa muito forte, muito dura, mas o Estado ficou mais eficiente e gerou um saldo orçamentário de 53 bilhões de reais, que na União, o governo federal, seria muito mais do que isso. Então, uma reforma administrativa forte, estrutural, esse é o caminho. Outra coisa, aumentar impostos, existem alguns impostos que são menos negativos do que outros. Não é? Por exemplo, está se procurando uma série de soluções que são estruturalmente um pouco melhores do que o IOF, que é um imposto basicamente regulatório. Ele não é um imposto arrecadatório pela sua própria montagem, definição e etc. Então, o caminho, de fato, não é por aí. Na medida, no entanto, que se tem que aumentar as receitas, porque as despesas não vão cair estruturalmente, o que acontece? Você tem que fazer o menos pior possível. Então, que é o caminho que é possível fazer hoje no Brasil. Agora, de novo, uma ação estrutural de uma reforma administrativa forte e depois uma agenda de aumento de produtividade, não é? Uma reforma tributária eficiente, etc., investimentos específicos em logística, isso é uma série de coisas que pode fazer com que a produtividade do país aumente, inclusive também um aperfeiçoamento ainda maior da reforma trabalhista. Eu tive o prazer de conversar com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ministro, muito obrigado pela disponibilidade do senhor. É uma satisfação, como sempre, estar conversando com você e com os telespectadores. Sempre um prazer. Forte abraço.